Oi, gente, eu sou a André aqui da Rosália Rosarinha e no vídeo de hoje aqui do canal vou mostrar para vocês como fazer aqui um bordado natalino, tá? Um risco natalino e também vou mostrar para vocês aqui como ficou o avesso. Durante o processo eu vou estar mostrando para vocês como fazer um avesso ali que ele não fica solto, que ele fica também bonitinho, né? Não perfeito, tá? Porque eu não sou muito chegada em avesso perfeito, mas um avesso que ele não fica, que ele não vai te causar nenhum constrangimento, tá? O risco, como sempre, vai estar disponível aqui no descritivo do vídeo. Tem um link, vocês vão poder baixar gratuitamente esse risco. Eu também peço que vocês deixem aí uma curtida no vídeo e se inscreva aqui no canal Rosália Rosarinha. Ative o sininho das notificações para receber sempre as novidades assim que eu postar um vídeo novo. Também peço que vocês me sigam aí nas redes sociais, no Instagram, no Pinterest, no Facebook. Mas agora vamos deixar de conversa e vamos bordar. Então, vou começar aqui a abordar esse risco aqui de motivos natalinos, lembrando que esse risco está disponível aqui no descritivo do vídeo. Eu coloquei em 3 tamanhos diferentes, né? Porque depende aí aonde vocês querem bordar. Eu vou bordar isso aqui numa toalha, mas não é numa toalha grande, então eu não quero um desenho muito grande, tá? Para esse trabalho, eu vou usar a linha de novelo, que é a Anchor Pearl, também da Anchor, tá? Mas lembrando que se vocês quiserem usar meada, a linha de novelo, da Anchor, ela sempre vai ter uma correspondente em meada. Então, aqui no caso, eu vou usar esse tom de vermelho e esse tom de vermelho aqui para fazer a flor, por exemplo. Então, eu vou usar o tom mais escuro, que é esse aqui, no fundo, né? Nessas pétalas aqui do fundo. E o tom mais claro nesses da frente. Então, tem um correspondente e é o mesmo número, tá? Então, por exemplo, a Anchor Pearl 0,47, você também vai ter a 0,47 em meada. Então, vocês podem também usar meada, tá? A mesma coisa aqui, esse tom mais claro de vermelho, ele é o 10,98. Vocês também vão encontrar nos dois formatos. Mas eu vou começar a bordar pela vela, então vou usar esse tom aqui de amarelo, que é uma cor mesclada, que você tem o correspondente em meada na cor 12,17, tá? Que é a mesma coisa. Então, vou começar a bordar a vela. Por quê? Eu quero bordar primeiro o que tá atrás, o que tá no fundo, para depois bordar o que tá aqui em cima. Então, a vela tá aqui atrás, então, vou começar a bordar daqui. Vou usar o ponto haste como preenchimento, tá? Tem muita gente falando ensina, fala como faz o nó de costureira. Aquele que passa por dentro da linha. Eu, às vezes, não faço assim, mas esse aqui é um jeito que muita gente usa, né? Você pega aqui, segura aqui a ponta, dá umas voltinhas aqui na agulha e puxa. E aí, tá pronto aqui o nozinho, ó, tá? Eu vou pegar, vou cortar aqui essa ponta, porque como isso aqui vai ser uma toalha e eu não vou fazer o... como fala, quando a gente faz o forro, não vou fazer o forro desse bordado aqui, então eu vou cuidar bastante aqui do meu avesso, para ele ficar um avesso seguro, mas não bagunçado, né? Depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar aqui o avesso. E vou começar aqui, tá? Vou sair, vou começar aqui pelo canto. Saio aqui e vou fazendo agora o haste, o ponto haste. Usando aqui, ó, tá desse lado aqui a minha linha, vou continuar com ela aqui, tá? Vou fazendo aqui. Eu sempre tenho que manter o mesmo sentido aqui da linha, porque, por exemplo, se eu faço com ela aqui, ele fica diferente. Então, se você começou de um lado, seja de um lado ou de outro, mantém ele na reta toda, tá? Agora, uma questão aqui sobre o ponto haste. Por exemplo, eu finalizei aqui, mas eu tô fazendo ele de preenchimento. Então, agora, quando eu for voltar, eu vou voltar daqui, certo? Aqui, vou fazer essa outra linha. Pra não
quando eu for sair aqui, de repente eu desfazer o último ponto, que eu acabei de colocar aqui, então eu tenho que prender ele no avesso. Aí tá aqui o meu avesso. Então, tá aqui, para eu não desfazer, eu só vou dar uma segurada aqui. Só segura aqui no outro ponto, ó. E aí, quando eu for voltar, vou voltar aqui, ele não vai desfazer o último ponto, tá? Então, sair aqui, a linha tá presa, porque eu dei aquele nozinho. E agora, eu vou fazer ele aqui no sentido inverso, o mesmo ponto, né? E aí, o que acontece? Lembra que a minha linha tava para esse lado. Então, aqui, quando eu for descer, for fazendo aqui o haste, eu vou manter o mesmo lado da linha. Então, tá pra cá, continua pra cá. Tá vendo, ó? Eu vou mostrar aqui o arremate no avesso para vocês verem, porque a gente quer, na verdade, um avesso limpo. Eu não falo avesso perfeito, gente. Eu acho que avesso perfeito é uma coisa elitista, uma coisa chata, tá? A coisa do avesso perfeito é melhor em ponto cruz, ou então se você vai fazer, por exemplo, bordado em tule, sei lá, depende do tipo de bordado que você vai fazer. Isso aqui é uma toalha, certo? Só que eu não vou botar o forro, então eu preciso de um avesso que não vá enroscar, que não fique horroroso, na verdade, né? Então, o que que eu vou fazer? Aqui eu saí, eu passo aqui dentro, ó. Passo aqui por baixo, porque aqui você já dá uma segurada, só que eu vou dar nó. Porque eu dou nó, gente. Eu não sou dessas que... Eu não gosto muito de coisa solta, tá? Então, vou passar aqui, passo de novo. Não quero fazer um monte de nó, certo? Mas aí eu passo. Eu vou fazer um nó de um jeito que fique aqui no meio. Não aqui no canto, porque aqui, por exemplo, ou vai ser, eu tô passando a linha do outro lado, depois para continuar o meu bordado, ou então, porque ele vai ficar fora do risco, tá? Então, eu só venho aqui e agora eu dou um nó aqui, ó. E aí, ele tá bem preso. Eu gosto de nó, porque eu acho que fica preso. Gente, eu tenho essas coisas de não... Tenho medo da coisa ficar solta. Ainda mais se você for fazer isso aqui num pano de prato, numa toalha. Enfim, você vai depois ter que lavar. Você fez uma toalha, vai cair molho, vai cair as coisas. Você vai ter que lavar isso. Então, você precisa de um avesso, de um avesso que tá preso, né? Tem que ter o nó. Então, eu faço dessa forma. Então, ele não vai ficar bagunçado, mas ele fica organizadinho aqui. E aí, você tem um avesso quase perfeito, um avesso que não vai soltar, tá, gente? Agora, aqui eu vou usar o ponto cheio, tá? Só que antes eu vou fazer aqui o fundinho aqui. Então, eu usei aqui a linha mescla, né? E agora eu peguei aqui dois amarelos, um claro e um escuro, que estão aqui próximos dessas cores aqui que eu já usei, tá? O mais escuro eu vou fazer aqui, né? Esse fundinho, e depois o mais claro eu vou fazer aqui. Só que quando eu for fazer aqui, eu vou preencher, vou fazer uns pontos aqui aleatórios para deixar ele mais alto, né? Mais gordinho, para depois fazer o ponto cheio aqui, tá bom? Aqui, então, vou preencher nesse sentido, mesmo porque vão ser só alguns pontos.
E depois, para fazer esse aqui, eu vou no sentido contrário, vou assim. Agora aqui, eu já vou aproveitar que eu tô com essa linha aqui, pra gente também não desperdiçar a linha, vou fazendo aqui pra deixar ele mais cheinho. Bem, agora aqui que eu já dei essa preenchida, vou fazer o ponto cheio. Sair aqui. Eu sempre gosto, eu não gosto às vezes de começar o ponto cheio no canto. Eu gosto de, quando é um espaço maior assim, de fazendo aqui aos poucos, né? Mas ele orienta, esse primeiro aqui, ele orienta qual que é o sentido que eu vou dar pro meu ponto cheio. Aqui agora, então, eu vou preenchendo. Bem, aqui eu só fiz um pontinho em preto, um ponto só, tá? Numa linha preta. E agora aqui eu vou fazer a chama, vou começar com laranja, tá? Vou usar aqui laranja e amarelo, tá? Pra fazer aqui um matiz dessa chama aqui. Então, vou começar daqui. Com sentido pra cima. Bem, então agora eu vou continuar, vou bordando as folhas. Já bordei uma aqui, tô usando ponto mosca, tá? E aí, o que acontece é que eu tô usando 2 fios da linha pele, tá? Tô usando ainda a linha pele, tô usando um verde aqui, um tom escuro, tá? De verde. Mas é linha pele, mas eu usei 2 fios. Então, vocês podem colocar 2 fios na agulha e dar um nó. Ou então, vocês podem pegar o fio, pega aqui a metade. Eu vou ensinar aqui um jeito diferente, só para vocês verem aqui uma opção que aí também vai sem nó, é um nó invisível, tá? Então, você pega aqui a metade da linha e põe na agulha. Vai passar aqui as duas, mas aí você não vai passar inteira aqui. Eu coloquei aqui, fiz numa agulha um pouco mais grossa para ficar fácil aqui para vocês verem, tá? Mas aí eu tô usando aqui uma agulha um pouco mais fina. Então, coloquei aqui. Então, essa ponta aqui é o que eu vou fazer o nó. Então, eu vou colocar aqui, ó, não vou colocar do avesso.
Vou colocar daqui. Peguei o fio aqui. E aí, eu vou passar assim, ó. E aí, não tem o nó. E aqui tá os 2 fios da minha linha, tá? Se por um acaso, e aí depois aqui vocês têm que arrematar. Quando a gente faz o ponto mosca, a gente sempre faz aqui essa primeira base. Se eu fosse usar com o nó, fosse dar o nó, ia sair aqui, arremato aqui, e aí agora ele já fica a base para eu fazer o ponto, tá? Então, vou sair aqui. E aí, não tem o nó lá no avesso. Aqui tá as 2 linhas. Ai. Vou sair aqui, ó. Furar aqui. E aí, saio aqui, ó. No meio, coladinho. Saí e agora aqui arremato pra segurar. Como a gente faz arremate, por exemplo, no ponto margarida, tá? Agora, gente, uma questão. Se vocês forem usar a linha meada, e forem começar assim, com esse nó invisível, como eu fiz o nó invisível e fiquei com a linha dupla aqui da linha perle, vamos supor que vocês vão usar a linha meada e vão usar 6 fios da meada, por exemplo. Não usa os 6 fios da meada, usa só 3, porque quando você fizer a dobra, vai ficar com 6 fios, né? Então, vocês usam só 3 fios nesse caso. Agora, eu vou fazer as flores, né? E vou usar aqui, ó, de linha perle, 2 tons de vermelho. Esse vermelho aqui mais escuro, eu vou usar nessas folhas, nessas pétalas que estão aqui atrás. E o tom mais claro, eu vou usar aqui na frente. Vou começar pelas de tom mais escuro, essas que estão atrás, tá? Usando aqui a linha perle, o vermelho mais escuro. Caso vocês estejam usando linha meada, usa os 6 fios para fazer, porque eu vou fazer agora com o ponto cheio, tá? Mas eu vou continuar usando agora um fio só, né, de perle. Aqui para fazer as folhas, eu tinha usado 2 fios, aqui eu vou usar um só. Vou fazer bem fechadinho, tá? Vou começar aqui nessa. Usando aqui como guia esse risco aqui, tá? Porque eu não vou fazer um ponto cheio como aqui, tá? Que é reto. Eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Eu já fiz esse ponto cheio aqui em outras folhas, em flores também. Eu vou deixar aqui a indicação para vocês, tá? Mas eu faço aqui primeiro esse guia. Vai ser parecido até, vai ficar... Não é que fica parecido, né? Mas parece com o ponto folha. Mas esse daqui, ele também vai seguir essa mesma lógica que eu usei para o ponto mosca. Aliás, se vocês também quiserem usar o ponto mosca aqui nas pétalas, também fica super bonito. Ou o caseado, como a gente preenche folhas, eu também vou deixar a indicação para vocês, aonde eu preencho folhas com ponto caseado, tá?
mas aqui vai ser o ponto cheio. Então, o que que eu faço? Ai, aqui não ficou muito bem aqui em cima, depois eu vou corrigir aqui, ó. Porque aqui ficou meio branquinho, ó, tá vendo? Mas aí depois eu corrijo isso aqui. Mas vou sair aqui, ó. Bem junto aqui, desse primeiro que eu fiz. Agora eu venho aqui, ó. Aí agora, venho desse outro lado. Também aqui bem justo, ó. Venho aqui e furo aqui. Então, esse aqui é um ponto cheio, que ele fica um pouquinho diferente, tá? Mas é ponto cheio. E vou fazendo assim. Saio de um lado, de outro, por isso que eu falo que ele fica meio parecido com ponto folha, né? Aliás, também dá pra usar ponto folha aqui, se vocês quiserem, nessa pétala. Tem várias opções aqui, eu escolhi essa, né? Mas eu falo, são várias as opções aqui para vocês fazerem essas pétalas, essa flor. Então, aqui eu vou continuar fazendo o mesmo ponto cheio, só que em outra cor, né? Em outro vermelho, um tom mais claro aqui de vermelho, né? Esse aqui eu usei o tom mais escuro, que tá aqui, ó, né? Esse tom aqui eu tinha usado para fazer essas pétalas, e agora para essa eu vou fazer esse tom aqui, que eu já fiz uma aqui. Usando o mesmo ponto, o mesmo princípio, eu só não vou avançar até o final aqui, porque aqui depois eu vou fazer o miolinho, tá? Então, vai da mesma forma. E aqui eu já vou pegar e já vou preencher essas bolinhas aqui com ponto cheio, mas do modo tradicional mesmo, simples, assim, dessa forma, tá? Que nem eu fiz aqui nesse trecho aqui da vela. E vou fazer aqui também em vermelho, tá?
Agora, com a linha amarela, vou fazendo nós franceses. Não vou fazer aqui, por exemplo, um muito pegado do outro, tá? Vai ser mais longo. E tô usando, ó, coloquei aqui o fio duplo, tá? A linha perle mais duplo, que eu quero ele bem grande. Então, vou dar 4 voltinhas aqui pro meu nó francês. Deixa eu tá passando aqui. E agora, para finalizar, vou só fazer aqui esses cabinhos, tá? Vou usar aqui um tom, é meio acobreado, né? Enfim, vou usar esse aqui, mas pode ser verde, pode ser marrom. Vocês é que decidem aí que cor vai usar. Eu vou usar essa daqui. Mas aí eu vou sair daqui, vou fazer... Tô fazendo aqui um ponto, vou fazer o pirulito, mas na mesma cor, não usando cores diferentes. Então, eu começo aqui fazendo um ponto atrás. Vou até o final aqui com o meu ponto atrás. Então, faço aqui o ponto atrás e depois eu volto fazendo o pirulito, né? Ou ponto apanhado também, chama... É que tem gente que conhece como pirulito, tem gente que conhece o ponto como ponto apanhado. Depende aí da região que vocês são, enfim. Isso depende muito. Então, agora aqui no pirulito, eu só dei aqui um espacinho bem pequenininho para não voltar a linha. E só vou passar aqui, ó. É só passar por baixo do ponto que eu já fiz. Sempre no mesmo sentido, ó. Só vou fazer isso. Não é passar por cima, por exemplo, aqui da linha. É só passar a linha aqui. Então, pirulito da mesma cor, né? Que às vezes você faz o pirulito, faz, por exemplo, aqui um marrom e depois passa um vermelho. Mas vocês também podem fazer assim. Vou passar esse aqui só desse jeito. E até no risco eu fiz aqui uns raminhos, né? Como se fosse um raminho, mas eu não vou fazer aqui não, tá? Vocês veem aí se vocês vão querer fazer, mas é também, se for fazer uns raminhos, é só fazer uns pontinhos aqui, um ponto atrás, tipo, só pra marcar, mas eu não vou fazer não. Está pronto o bordado natalino. E agora eu tô mostrando aqui para vocês como é que ficou o avesso desse bordado, tá? Que ele não é um avesso perfeito, mas é um avesso que fica bem firme, que não fica bagunçado nem nada. Ele é muito parecido com o direito do bordado mesmo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aí a sua curtida e também se inscreva aqui no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. E até a próxima!